É Vero. É Vero. É Vero. É Vero. É Vero. É Vero. No seu fone está no ar o podcast do Vero Notícias. Sejam muito bem-vindos ao É Vero, o seu programa de análise para dissecar as grandes transformações globais e a forma como o Brasil pode se posicionar como um player central no século XXI. A nossa pauta de hoje, baseada no artigo de Cristiano Romero, traz uma análise que quebra um paradigma. A agenda climática contemporânea deixou de ser uma pauta estritamente ambiental, relegada a nichos, e se tornou um tema central de desenvolvimento econômico, inovação tecnológica e alta geopolítica. Graças a ativos inegáveis como a Amazônia e o seu poderoso agronegócio, o Brasil detém agora um papel estratégico crucial na chamada geopolítica do clima. É um momento de viragem em que o Brasil pode usar o clima a seu favor, transformando um passivo histórico em um ativo. Exatamente, Vera. A tese central, formulada com grande rigor pela ex-ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, sugere que o século XXI exige uma convergência inédita de esferas. A era climática não caminha isoladamente, mas sim unida à inovação e à chamada bioeconomia ou economia ecológica, a economia que deriva diretamente da natureza, explorando a biodiversidade de forma sustentável. A mudança climática passou a ser um fator de poder e influência internacional e o Brasil precisa capitalizar esse momento. O ponto de viragem e o que é crucial para a nossa economia é que o clima pode e deve deixar de ser visto como um custo ou uma barreira e passar a ser encarado como uma vantagem econômica e um motor de investimento de longo prazo para o país. Isabela Teixeira, que comandou a política ambiental do país em um período de grande desafio, entre 2010 e 2016, defende uma tese poderosa de reposicionamento estratégico do Brasil. Ela argumenta que o país tem muito a ganhar com essa agenda climática, pois o seu agronegócio é um provedor de soluções para o desafio climático global, e não apenas o seu vilão, como a narrativa internacional muitas vezes tenta impor. Essa mudança de lente é vital para a nossa política externa e comercial. E o argumento dela é sustentado por fatos concretos, Vera. Diferentemente de outros grandes produtores mundiais, o Brasil possui uma matriz energética majoritariamente limpa, hidrelétricas, eólicas, solares, biomassa, o que confere uma competitividade intrínseca, uma espécie de bônus verde, aos seus produtos em comparação com nações que ainda dependem fortemente de combustíveis fósseis. Essa visão de longo prazo posiciona o Brasil não apenas como um exportador de commodities, mas sim como um grande exportador de energia renovável e um líder na exploração da bioeconomia amazônica. O clima, portanto, transforma-se numa nova infraestrutura de desenvolvimento, uma oportunidade de negócio que exige inovação e uma política industrial verde. A ex-ministra Isabela Teixeira não é apenas uma voz técnica. Ela possui um currículo que lhe confere autoridade global, sendo co-chair do Painel Internacional de Recursos Naturais da Organização das Nações Unidas Meio Ambiente e tendo liderado as negociações dos compromissos brasileiros de emissão de gases de efeito estufa na COP21, em Paris, em 2015. Durante a sua gestão no Ministério do Meio Ambiente, o Brasil alcançou a redução do desmatamento ao menor índice da história. E é a partir desse histórico que ela se torna uma interlocutora credível, inclusive, com o setor produtivo. Um aspecto político e social relevante para o Brasil é justamente a defesa do setor produtivo que age corretamente. Isabela sustenta que é um erro atribuir ao agronegócio toda a responsabilidade pelo desmatamento, uma simplificação perigosa. O produtor que cumpre o Código Florestal e as regras ambientais precisa ser ativamente reconhecido, apoiado e premiado, e não simplesmente vilanizado pela retórica ambientalista radical. Essa distinção é fundamental para unificar a agenda nacional em torno do desenvolvimento sustentável. A realização da COP30 em Belém amplifica a importância do diagnóstico de Isabela Teixeira, elevando a análise do Brasil a um novo patamar de urgência e centralidade. O evento de 2025 não é apenas mais uma conferência climática. É um momento de afirmação de um novo modelo de desenvolvimento para o Brasil e o mundo, com a Amazônia no centro. O fato de a COP30 ser realizada na capital paraense, dentro do bioma amazônico, é o principal catalisador para o debate sobre a bioeconomia, Vera. Belém não é um cenário neutro. É o palco ideal para a discussão em torno da valoração da floresta em pé, ou seja, a monetização desse ativo no jargão do mercado financeiro global. O Brasil pode, a partir dali, liderar o debate sobre como a conservação da floresta pode gerar valor econômico tangível e direto para as comunidades locais, transformando a vida de quem vive na região. Belém torna-se o ponto de partida para a liderança brasileira na exploração de um novo tipo de desenvolvimento.
A valoração da floresta passa pela criação de cadeias produtivas sustentáveis que exploram a biodiversidade de forma inteligente e lucrativa. Estamos a falar, Vera, de criar indústrias de ponta baseadas em ativos naturais, como fármacos, cosméticos e alimentos de origem amazônica, além da estruturação de um mercado robusto para os serviços ambientais que a floresta oferece ao planeta. A COP30 é o momento de mostrar ao mundo que manter a floresta em pé é mais rentável do que derrubá-la para a pecuária ou a agricultura extensiva. É uma prova de que a conservação não é um impedimento ao lucro, mas sim a sua base de sustentação a longo prazo. Além de apresentar um novo modelo interno, a COP30 é o momento estratégico para o Brasil pressionar as nações ricas e as maiores economias em desenvolvimento a renegociarem as regras do jogo financeiro global. A pauta em Belém deve deixar de ser sobre doação e passar a ser sobre investimento e retorno. O Brasil precisa liderar o movimento do Sul Global, Vera, exigindo a estruturação de mecanismos financeiros robustos e justos que permitam a transição verde nos países em desenvolvimento. A narrativa do Brasil como provedor de soluções para o desafio climático global precisa ser a voz dominante em Belém. O país deve, portanto, apresentar a sua capacidade de inovar em áreas-chave, como a agricultura de baixo carbono e a energia renovável, mostrando que o crescimento econômico e a responsabilidade climática são perfeitamente compatíveis e, mais do que isso, mutuamente reforçadores no cenário de longo prazo. Para ter credibilidade nessa pressão internacional, o governo anfitrião da COP30 precisa demonstrar a capacidade de fazer a agenda climática sair do papel, com metas ambiciosas, mas sobretudo realistas. Isso passa por honrar o histórico de sucesso anterior, como a aprovação do Código Florestal e os períodos de redução recorde do desmatamento. O artigo lembra-nos que a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, o UNFCCC, foi inaugurada durante a Rio 92 e é o órgão que estabeleceu 5 pilares para o regime multilateral: mitigação, adaptação, financiamento, tecnologia e capacitação. O regime reconhece claramente a obrigação de que os países desenvolvidos devem liderar os esforços para reduzir as emissões e oferecer recursos financeiros e tecnológicos para ações de mitigação e adaptação em países em desenvolvimento. A COP30, como Conferência das Partes, é o órgão que tem o poder de tomar decisões para implementar esses compromissos e o Brasil deve usar sua presidência para cobrar essa dívida histórica. É urgente que o Brasil e o mundo deixem a retórica polarizada do clima, que muitas vezes paralisa o debate, e abracem uma abordagem pragmática e integrada. Não se trata de escolher entre proteger a Amazônia ou desenvolver a economia. Trata-se de fazer as duas coisas ao mesmo tempo, de forma simbiótica. A agenda climática é, hoje, a via mais potente para o desenvolvimento soberano do Brasil e para garantir o seu protagonismo global. O país possui os ativos ambientais, a Amazônia e o potencial agrícola para ser a solução e não o problema. O Brasil é um dos 198 países que participam da UNFCCC, o que o torna um dos maiores órgãos multilaterais do sistema Organização das Nações Unidas. Esse status confere-lhe a autoridade moral e geopolítica para liderar a transição global e exigir a justiça climática. O sucesso em Belém exige que o governo brasileiro atue como um articulador de consensos, tanto internos quanto externos. Internamente, precisa conciliar os interesses do setor produtivo com a urgência da conservação. Externamente, Vera, o Brasil deve usar sua presidência para redirecionar o foco das discussões para além dos pilares tradicionais. O regime reconhece que temas como perdas e danos, transição justa, gênero, povos indígenas e agricultura têm ganhado destaque. A liderança brasileira deve focar no financiamento dessas novas pautas, cobrando dos países ricos o cumprimento do princípio da responsabilidade comum mais diferenciada, pelo qual eles devem liderar os esforços e oferecer os recursos para as ações de mitigação e adaptação. A grande conclusão do artigo é que, ao presidir a COP30, o Brasil tem o grande momento para capitalizar o seu status geopolítico. A transição para a bioeconomia está em curso e a Amazônia é o seu epicentro. Exatamente, Vera. A COP30 em Belém é a oportunidade de o Brasil transformar o potencial da Amazônia e do agronegócio em vantagens competitivas duradouras para o cidadão brasileiro e para o planeta. A chave é a inteligência estratégica, usar a agenda climática para se posicionar na vanguarda da economia do futuro, garantindo que o desenvolvimento soberano do país ande de mãos dadas com a liderança ambiental global. E não se esqueçam, política e economia são nossos assuntos, a verdade, o nosso dever. E isso é Vero.